Um bom dia a todos, meus irmãos queridos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a esse recanto de Sheila, que sempre está conosco, que sempre nos suporta, né? Nos acarinha. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar agora com a leitura de ambientação que o Mário, nosso irmão, vai fazer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. O livro é Amor e Sabedoria, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A mensagem: o amor de Deus. O amor de Deus jamais te desampara. Por mais que te sintas desnorteado, Deus te aponta a direção. Por mais que te tenham esquecido, Deus não te deixa sozinho. Por mais que te veja sem forças para seguir, Deus te sustenta os passos. Por mais que te mostre fracassado, Deus te ajuda a vencer. Por mais difícil o problema, Deus te inspira como solucioná-lo. Por mais sofras, Deus não te deixa sem esperança. O amor de Deus opera em silêncio pela tua real felicidade e não descansará enquanto não te ver sorrir. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. A gente não pode esquecer em nenhum momento que nós somos muito amados, e o amor de Deus realmente nos sustenta. Eu vou fazer a leitura, então, de um trecho da mensagem do dia da nossa irmã Sheila, do dia 19, que diz assim: selecionar pensamentos. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em tua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faça o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Então, vamos selecionar os nossos pensamentos. Nós estávamos conversando um pouco antes justamente sobre momentos difíceis pelos quais passamos e como é importante que a gente mantenha um equilíbrio mental, a nossa saúde mental, e isso a gente pode fazer através desta seleção de pensamentos. Então, como disse a nossa irmã Sheila, quando a gente aprende a selecionar os pensamentos e confia no bem e age no bem, a gente encontra as forças para termos harmonia, saúde, o amor e a luz. Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos relaxar, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos bondosos amigos espirituais, aos nossos mentores da nossa amada casa, a Francisco de Paula, que está no leme da nossa casa, que nos dirige e nos guarda. Muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para esta reunião de amor, de estudo, de fraternidade, de confraternização e que nos dá a força necessária para selecionarmos os nossos pensamentos e agirmos no bem. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Que estejamos todos irmanados em um mesmo propósito de harmonia, propósito do bem e do amor.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Patrícia para ler um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, irmã. O trecho é importantíssimo, porque ele resume toda a doutrina de Jesus, toda a lei de amor instituída, né? E que a gente tenha isso como nosso guia, como nosso exercício diário, né? Porque ele é o nosso guia e somos apenas instrumentos, né? Eu vou passar, então, agora a palavra para a nossa irmã, para a Ana Mateus, que vai fazer o estudo de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Bom dia, queridos. A gente antes vai ouvir uma mensagenzinha que eu tenho recebido de uma amiga todas as manhãs, que chama-se Feliz Dia Novo. E hoje eu tive a curiosidade de conhecer quem é que manda essa mensagem, né? É o Alan. Depois, quem quiser, eu posso passar também o contato. Vamos ouvir. Feliz Dia Novo. Tudo em você tem utilidade. Seus olhos indicam-lhe a direção a tomar. Suas mãos propiciam-lhe o trabalho adequado. Seus pés sustentam-no no caminho. Seu estômago garante-lhe a manutenção do corpo. Seu coração é a vida em você. Seus ouvidos abrem-lhe a porta para o mundo da relação. Sua boca dá-lhe a sagrada oportunidade de manifestar-se. Sua mente é fiel instrumento de sua evolução. Nada há sem utilidade. Você está destinado a ser útil. Não fique parado. Sirva, trabalhe e haja. Deus lhe abençoa os dias. Convencer-se de que deve ser útil é um bom sinal de progresso. A você que ouve essa mensagem nesta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, lembre-se, você é sal da terra e luz do mundo. Feliz Dia Novo! Que bom. Normalmente eu escuto, não tenho, às vezes, um horário certo, depende das atividades do dia, mas hoje, não por acaso, eu ouvi logo de manhã, né? Porque ela tem a ver com o nosso estudo. Porque hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, pergunta 455, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário de Kardec sobre os itens que já foram estudados aqui na nossa sessão. Ele é um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E o que são
esses fenômenos. Há pouco tempo, nós tivemos um estudo aqui com a dona Clélia, e ela falava repetidamente sobre milagre não existe. A gente sabe que o milagre não existe, nós estamos aprendendo isso. E nós ainda buscamos muito a ideia do sobrenatural, do fantasioso, porque ainda faz parte dessa nossa etapa, né? Nós ainda, talvez na adolescência, não mais tão crianças, porque já temos um conhecimento e que buscamos praticar. Então, o que acontece com esses fenômenos? Eles são inerentes ao espírito. Nós, enquanto espíritos, temos a possibilidade da manifestação da nossa essência, daquilo que nós recebemos de Deus, dos fluidos que estão conosco desde a criação. Há pouco tempo nós estudávamos sobre a criação do espírito e a questão do perispírito. O perispírito não foi uma criação separada, o espírito não é criado primeiro e depois vem o perispírito. A criação divina ela é feita de forma conjunta. A diferença é o depois, a manipulação dos fluidos da natureza para que nós possamos encarnar, ou seja, a manipulação da matéria. Que os espíritos superiores já sabem utilizar de forma natural. Nosso exemplo, Jesus. A questão das curas e muitas outras, né? Os desdobramentos. Aquilo que a gente entende hoje aqui como sonambulismo, o êxtase, principalmente, imaginemos Jesus aqui na Terra. Ele, na verdade, ele estava aqui e, ao mesmo tempo, estava em contato sempre com o plano superior. Porque era natural para ele, devido à sua evolução. Então, todos nós estamos num caminho de progresso e aprendendo a lidar com essas possibilidades que nós temos. E aí, naturalmente, elas vão se manifestando desde as nossas primeiras encarnações e sempre de acordo com a nossa evolução. Então, existe uma grande diferença. Vamos falar um pouquinho, primeiro, sobre a questão do sonambulismo. O que é o sonambulismo? Sonambulismo simplesmente é o espírito se desligando do corpo. O que acontece? Que acontece normalmente durante o sono. Nós estamos com o corpo em repouso, o espírito se desliga do corpo, claro, fica ligado ao corpo ainda pelo cordão magnético, e aí vai agindo em outras situações. Então, coisas básicas. Por exemplo, eu estou com sede, então eu vou levantar para beber água. Enquanto espírito, eu, vamos dizer assim, me levanto primeiramente, né? E me encaminho para a cozinha. O corpo que eu estou utilizando, ou seja, o meu corpo, se levanta a seguir e segue. Eu posso seguir de olhos fechados, existe uma fantasia sobre a ideia de que a gente vai feito uma múmia com o bracinho para frente, né? Tem uma série de questões aí, não pode acordar, não pode isso, não pode aquilo, não. Acordar no susto, a gente não deve acordar ninguém, né? Quem tem ou já teve adolescente em casa sabe a dificuldade de acordar, né? Na parte da manhã. Então, tem até uma... me lembro, acho que no Minha Mãe é uma peça que ela chega com um balde de água e joga em cima da menina, quer dizer, um extremismo absurdo. Então, ninguém deve acordar uma outra pessoa no susto. Tem uma outra referência que eu acho muito linda, que é no Se Eu Fosse Você, que a mãe chegava na criança e soprava no ouvido dela. Olha que delicadeza. Aquele sopro fazia com que ela acordasse. Então, o que acontece? A maneira... Mas imagina a vibração, né? Quem acorda com o sopro? Imagina a vibração dessa mãe.
Tudo ligado à questão das energias que nós manipulamos, sejam para o bem ou sejam para o mal. Porque nós podemos fazer isso. É sempre uma escolha nossa. Então, o cuidado deve haver em qualquer situação. Não é porque está num estado de sonambulismo que nós temos que ficar com medo. Não, a gente pode se aproximar, levar com cuidado a pessoa de volta para a cama, ou simplesmente ficar observando. Você vai beber um copo d'água? Se a questão foi essa, que é uma coisa mais comum. Eu lembro que o meu filho pedia comida, às vezes levantava e falava, uma vez ficou pedindo macarrão no meio da noite. Então, isso é muito natural. Esses são casos mais básicos. Qual é o fenômeno? O espírito vai guiando o corpo, então o corpo não necessita estar alerta, porque a visão do espírito é muito maior. Nós, enquanto encarnados, enxergamos com os olhos, né? Sentimos paladar, ouvimos com o ouvido. Enquanto espírito, não. Nossos sentidos estão ao nosso redor. Então, nós percebemos sem essa necessidade. Nós nos comunicamos sem falar. Todos aqui já devem ter vivenciado isso através do sonho. Porque a gente percebe que está falando com o outro no sonho, mas não está movimentando lá. Não, a palavra não está sendo ouvida, ela está sendo sentida. Porque é o que acontece enquanto espírito. Nós temos essa possibilidade. Então, queridos, essa é a questão do sonambulismo. A gente falando um pouquinho aqui sobre ele. Eu separei algumas figurinhas, achei até uma um pouquinho engraçada. E aí, a sequência está no êxtase, mas eu acho que a gente podia falar primeiro um pouquinho da dupla vista. O que é a dupla vista? Que há uma confusão entre o que seja a dupla vista, o fenômeno da dupla vista e a vidência, que não é a mesma coisa. A vidência acontece por interferência de um espírito, ou seja, quem tem essa habilidade da mediunidade, que na realidade todos nós temos a mediunidade, é um desenvolvimento também inerente ao espírito, então todos nós temos essa possibilidade. Só que, por questões de compromisso reencarnatório, alguns têm essa manifestação mais ativa, mais assoberbada do que outros. São compromissos e escolhas nossas. Por isso, às vezes, a pessoa diz assim, eu não tenho mediunidade nenhuma. Tem. Às vezes não percebe, porque ela funciona assim no dia a dia. São pequenas coisas que acontecem e que a gente, às vezes, nem percebe. Eu gosto de lembrar, a minha mãe e minha tia sempre costumavam se falar por telefone, num horário que elas determinaram lá para outro, 12h30. Quando havia qualquer problema com uma ou com outra, a outra sentia alguma coisa diferente. Mudava esse horário, ligava antes, às vezes ouvia até chamar. Isso acontece naturalmente, a gente está muito bem, de repente pensa em alguém, vou ligar para a pessoa. A pessoa estava ali precisando ouvir nossa voz, estava pensando na gente, estava passando por alguma dificuldade. Então, isso tudo é inerente a nós enquanto espírito. Aí voltamos à questão da evidência. A evidência acontece por influência de um outro espírito, ou seja, o espírito se apresenta e quem tem essa possibilidade de ver, vai visualizar. Há muitos anos atrás, como eu vivo essa experiência, era uma coisa que me incomodava muito. Eu já ouvi outras pessoas falarem sobre isso. Nossa, estou em tal lugar, de repente, um susto, né? Eu até gosto de brincar, que é aquela história. A vovó é maravilhosa, eu amo minha avó muito, muito. Vovó desencarnou, vovó aparece, eu saio correndo, gritando, desesperado de medo. Porque a gente fica, né? Oh, meu Deus, está aparecendo fantasma para mim. A gente ainda age assim. Nessa hora somos crianças. Então, mas quando a gente vai trabalhando e educando essa mediunidade, ou seja, conhecendo a doutrina,
trabalhando na casa espírita, praticando a caridade, tentando, né? A gente vai caminhando e a mediunidade, ela vai sendo educada. Na verdade, a educação é nossa, não é da mediunidade. Nós vamos sendo educados e aí ela começa a acontecer no momento certo, que é na hora do trabalho correto, com a orientação, com o dirigente, com as orações, com aquilo que é necessário. Não quer dizer que no dia a dia não estejamos trabalhando, porque todos nós estamos. Até uma palavra que a gente dá de incentivo a uma pessoa, nós temos ali a influência de um espírito junto de nós, que é o nosso mentor. Se estamos ligadas a ele, em sintonia, vamos sempre receber uma palavra de apoio. Mas isso está ligado, voltando à vidência. Aí nós percebemos o espírito. A dupla vista, não tem a ver com a influência de outro espírito. Tem a ver com as nossas habilidades, aí voltamos, com relação aos nossos fluidos espirituais. Então, nós temos a possibilidade de visualizar um outro local. Eu costumava brincar assim, quando era criança, por exemplo, estava voltando da escola, então eu queria chegar mais rápido em casa. Aí eu imaginava que se eu ficasse visualizando um ponto à frente de onde eu estava, e eu fazia isso sucessivamente, eu chegaria mais rápido. Para mim, enquanto criança, aquilo era natural, e realmente eu achava que eu chegava mais rápido em casa quando fazia isso. A dupla vista é mais ou menos isso. Você consegue, sempre de acordo com o grau evolutivo do espírito, e com a sintonia dele, porque ele pode estar em lugares que não sejam assim tão agradáveis. Então, ele pode estar dentro de casa e se ver as coisas acontecendo, por exemplo, na casa de um familiar, estar presenciando outro fato ali. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa fica um pouco parada. Quem está junto dela vai perceber que ela ficou assim, mais ou menos com o olhar parado, que a gente brinca muito dizendo assim, está no mundo da lua. Mais ou menos, porque está tendo uma visão de um outro local e se sente lá. É claro que existem casos extremos, e a gente já ouviu no outro dia, até às vezes relatar a situação de Eurípides Barçanufo, que realmente ele se transmutava, ele estava ao mesmo tempo num lugar e em outro. Isso é uma coisa para um espírito extremamente evoluído. Não é a nossa fase ainda. Só lembrando que todos nós estamos no caminho do progresso. Então, no futuro, nos comunicaremos sem a necessidade da fala, né? Através da telepatia, do que a gente chama de telepatia, do pensamento. Poderemos realmente, né, fazer isso. Eu lembro dos filminhos de infância, Dina é um gênio, a feiticeira, a máquina do tempo, e vai por aí. Aquela ideia de que a gente pode se teletransportar, né? Tudo aquilo que nós imaginamos enquanto futuro é um conhecimento que nós temos da nossa vida espiritual. É uma lembrança que nós trazemos de coisas que nós conseguimos fazer enquanto espíritos. E com a evolução da Terra, do nosso planeta, a nossa evolução, né, que eu espero que a gente fique ainda por bilhões de anos aqui, né, nessa Terra linda, maravilhosa, nós vamos conseguindo trazer o reino de Deus, né? Venha a nós o vosso reino, para a Terra. Então, isso tudo, gradativamente, nós vamos fazer. Não é agora, não é daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não. Porque para nós isso parece muito tempo. Mas para Deus, para a nossa infinitude, né? Para a eternidade, não é nada. Não é nada. Então, caminharemos assim. Caminharemos dessa forma. E aí, por último, a gente vê a questão do êxtase. Não é porque vai terminar, não, tá? Separei uma música para a gente cantar no final. Tem umas figurinhas, alguns fatos aqui para relatar.
Mas, como eu gosto muito de falar, então eu estou aproveitando para falar antes, tá? O êxtase. A gente sempre acha que o êxtase é uma coisa boa, né? A gente sempre associa ao bom. Claro, isso aí é uma coisa até positiva, que a gente pensa sempre no bom. Mas é um fenômeno que acontece sempre de acordo com o grau evolutivo do espírito. Ou seja, eu posso estar em êxtase, que é o deslocamento do espírito, aí não é a manifestação da matéria, né? Diferente do que nós estávamos falando antes. É o deslocamento do espírito para outros planos, planos espirituais, não planos materiais. O que acontece quando você, de repente, está numa visão, está em oração, está fazendo uma visão muito positiva, está admirando a criação de Deus. Quantas vezes não acontece conosco de nós olharmos uma coisa tão linda, principalmente, eu gosto muito das árvores, das flores, de ficar contemplando. Tem uma coisa que eu gosto de fazer com meus filhos e faço com a minha neta, agora ela já fala para mim assim, já sei, vovó, vamos admirar a árvore, tá? É parar, olhar e falar, olha, tá vendo essa criação de Deus? Olha que coisa linda. Ninguém consegue reproduzir, nenhum pintor consegue reproduzir, nenhum artista. Não tem fotografia, não tem filmagem, não tem nada. Você tem que ver aquilo, sentir, olhar. E aí sim existe esse desdobramento. Há essa possibilidade. Então é um deslocamento, né, do espírito para um plano maior. De repente você está sentindo que você está completamente... E isso acontece mesmo, gente. Às vezes fico com um certo cuidado de contar algumas coisas, mas eu tenho uma situação que aconteceu comigo e foi uma coisa tão bonita, eu não me lembro exatamente onde eu estava, mas eu estava acordada, eu estava muito bem, foi uma coisa assim, eu estava pensando só em coisas muito boas. E aí, de repente, eu vi o meu filho que já desencarnou. Só que eu vi num espaço, como se ele estivesse entrando, vamos dizer assim, mais ou menos uma cena do nosso lar. Como se estivesse entrando num prédio, que eu não sei descrever. E tinham 2 outros rapazes ao lado dele. Foi uma coisa muito rápida, gente. E eu olhei para ele e sorri. Ele olhou para mim, riu e falou para os outros assim, é a minha mãe. Então, não foi uma experiência de que ele tivesse vindo até mim. Eu estava pensando nele, de repente estava ali em oração, estava lembrando coisas boas e isso aconteceu rapidamente. Agora, imaginem Jesus. Imaginem, né, espíritos iluminados. Chico, Eurípides. Imaginem. Mas a gente também tem as situações diferentes. A gente também tem a questão negativa do êxtase. Porque se nós não cuidamos, nós vamos para lugares que não são agradáveis. Porque nós ficamos, às vezes, nos lamentando, né? Com pensamentos extremamente negativos. E, de repente, vem um mal-estar enorme. Isso acontece também da mesma forma. Quanto menos evoluído o espírito, maior a probabilidade de um deslocamento para um local não agradável. Mas, como Deus é infinito amor e misericórdia, Ele sempre nos dá a possibilidade de modificar essa situação. E como é isso? Através da oração, através das boas atitudes, através dos bons pensamentos, de transformar aquilo que pensamos no bem em boas ações, de olharmos ao nosso redor, porque às vezes a gente pensa que fazer a caridade é ir fora de casa e fazer a caridade para aqueles que estão longe de nós. E nós temos que lembrar sempre que o nosso compromisso maior é com aqueles que Deus colocou junto de nós. Não é exclusivamente, tá? Ontem um amigo no estudo falava sobre isso, sobre a questão do egoísmo.
Às vezes nos apegamos tanto àqueles que estão próximos que tentamos evitar até o desencarne, né? Quando a gente tem alguém muito doente, a gente pede tanto, por favor, não deixe que se vá. A gente não tem ideia da libertação, da alegria que é ao desencarne o espírito se deparar com a possibilidade de retomar, né, seus movimentos, de estar livre realmente, de não sentir aquelas dores que nós sentimos quando estamos encarnados. É uma necessidade nossa ainda. Então, às vezes, nos apegamos tanto, que não pensamos no outro. Mas temos que observar os que estão próximos, se estão sofrendo, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa convivência com aqueles que estão junto de nós. E também separar os momentos. Né? Eu costumo falhar muito nisso, não sei, vou no extremo. Estamos trabalhando. Tudo tem sua hora, seu momento. Fazer uma refeição junto é muito importante. Fazer uma oração junto, o culto do Evangelho. Quer participar? Não quer, mas vai respeitar. A gente pode colocar até uma música espírita, uma música clássica, alguma coisa que melhore o ambiente. Não é ritual não, tá, gente? A gente não precisa de nada disso. Não precisa de luz apagadinha, musiquinha abaixo, não precisamos de nada disso. Precisamos simplesmente de abrir o nosso coração e conversar com o nosso mentor, conversar com Jesus. Só disso precisamos. Então, voltando ao nosso estudo, à nossa questão de hoje, todos esses fenômenos são inerentes a nós enquanto espírito. Vou pegar algumas coisinhas aqui, então, agora, para poder compartilhar com vocês. Como é que a gente está de horário aí, Márcia? Está tranquila? Estamos muito... Você está bem, fica tranquila. Tá? Você tem mais 10, 15 minutos. 10 minutos tá bom. Então tá bom, vou guardar só um tempinho para a música que eu encontrei, que é um jovem e que fala do nosso tema. Então, acho que vale a pena a gente ouvir, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá esse materialzinho aqui que eu separei. Vamos ver. Eu separei algumas fotos. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver se ampliar. Sim, estamos sim. Estamos sim. Estão vendo? Deixa eu ver aqui com a... Bom. Essa aqui é a Teresa d'Ávila. Tá? Tem vários estudos espíritas sobre ela. Então... Eu coloquei aqui uma imagem, tá vendo? Que é uma imagem bem... Não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem. Sim, conseguimos ver sim, Aninha. Olha que gracinha. E aí, gente... Peraí. Dá uma pausa. Eu botei aqui também uma coisinha aqui sobre ela. Vamos lá. Você está falando aqui da mediunidade, uma mediunidade de Teresa de Ávila. No livro Os Santos que Abalaram o Mundo, de René Fulô Miller, acho que é esse, né? Essa pronúncia, tradução de Oscar Mendes, há um capítulo interessante sobre sobre Santa Teresa, né? Que está como Santa Teresa aqui, Teresa d'Ávila, cognominada Santa do Êxtase. Fenômeno que ela descrevia como um voo para o alto, que se efetua no interior da alma com a velocidade de uma bala disparada de uma arma. Teresa de Cepeda e Arumara, ou Madre Teresa de Ávila, ou Teresa de Jesus, foi uma religiosa e mística espanhola, reformadora da Ordem das Carmelitas e doutora da Igreja, nascida em Ávila em 1515. Eu trouxe só um pouquinho dela, porque a gente tem muito material
está falando sobre essa questão da mediunidade Teresa Ávila, que está muito ligada à questão do êxtase, que é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. O estático penetra os mundos espirituais, olha aí que importante, gente, compatíveis com seu progresso, e sente a felicidade que o espera no futuro. A felicidade se ele estiver numa boa sintonia, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Aí, eu vi um pouquinho aqui, que tem umas... Deixa eu ver o que a gente vê aqui. Olha aqui, vocês... Deixa eu voltar que eu me atrapalho um pouquinho. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar as imagens. Estão vendo as imagens? Sim, estamos vendo, sim. Olha aqui, aqui já falando sobre a telepatia, tá vendo? Achei essa imagem aqui muito interessante. E essa aqui que eu falei para vocês, olha a questão do sonambulismo. Essa tá meio pequenininha, não sei se dá para ver, né? A esposa levanta, é uma brincadeira que ele fez. Tá aqui, ó. Ó, aquela noite, Flor descobriu que seu esposo, além de ser sonâmbulo, era também um blogunâmbulo, ou seja, um blogueiro sonâmbulo. Por quê? Porque isso também está de acordo com os desejos dele. Se eu levanto para beber um copo d'água, ele ficava naquele pensamento ligado lá na internet. Então, vai ele lá de acordo com a sua sintonia. Aqui, pelos fenômenos do sonâmbulo, quer natural, quer magnético, porque tem a questão do magnetismo também, né? Que é o sonambulismo não natural, que está muito ligado à ideia do hipnotismo. E através do magnetismo também, eu coloquei mais algumas coisas aqui, mas eu acho que fica mais fácil aqui. O magnetismo. Magnetismo aceita a existência de um fluido especial que é projetado pelo magnetizador, influenciando a pessoa que o recebe. Já o hipnotismo admite que o paciente fica hipnotizado por autossugestão e concentração mental, não havendo fluido algum. Apenas o hipnotismo é aceito pela ciência em virtude de um magnetismo fundamentar a cura de uma doença na transmissão de fluidos. Na realidade, nós já temos estudos, inclusive os estudos da influência do espírito sobre a matéria. Em universidades, aqui na UERJ, já tem cadeira sobre isso, né? A medicina está fazendo esse estudo, então isso está modificando. E a gente sabe que essa questão do hipnotismo e do magnetismo tem muito a ver com a busca de uma justificativa materialista para esses fenômenos, porque existe sempre a influência de quem dá e de quem recebe. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer essa manipulação. E a pessoa que é influenciada, ela vai sempre se deixar influenciar de acordo com os próprios sentimentos. Então, se ela está fragilizada, é como acontece quando a gente fica, às vezes, mais tristes. Então, a gente atrai aqueles irmãozinhos que estão mais tristes também. Tudo isso tem sempre a ver com a manipulação daquilo que nós já temos em nós, tá? Olha aqui, esse aqui é um exemplo antigo, né? Mostrando que isso não é uma novidade. Isso acontece desde que nós estamos aqui encarnados. A mudança é sempre o progresso da humanidade. Então, ele vai acontecendo de formas diferentes. Tá? E aí tem a questão de para que usamos. Porque, por exemplo, no passe existe o uso, a manipulação dos fluidos. A espiritualidade está junto para nos auxiliar. E o médium trabalha ali através do magnetismo, dos fluidos
que ele usa enquanto espírito, tá? Para passar ali ajuda. Tem um médium de cura, tem uma série de situações, sempre ligadas à forma como está sendo utilizado aquilo que você já tem, aquilo que te é nato desde a criação. Aqui é o deslocamento. Essa imagem foi colocada com uma dupla vista. Achei muito interessante, né? Porque ele está sobrevoando ali a cidade. É diferente do êxtase. Ele está vendo a parte material. Ele está vendo ali, ó, o lugar onde ele mora. Achei isso muito interessante. Aí a mesma situação da dupla vista. A pessoa está, né, como se estivesse pensando em alguma coisa e está vendo o que está ocorrendo num outro lugar. Aqui é o sonambulismo, né? O espírito se movimentando primeiro. Aí está a ideia dos bracinhos, como eu falei com vocês. Bom, queridos, eram só algumas imagens para a gente ter alguma ideia sobre o assunto que nós estávamos abordando. Então, agora eu vou colocar música para a gente ouvir e espero que vocês gostem. Bom, queridos, somos livres. Foi o maior presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Não somos robôs.
Tudo depende das nossas escolhas. E a nossa oportunidade, peraí, queridos, é infinita. Então, não existe o maravilhoso. Maravilhoso, em outro sentido, só Deus. E tudo aquilo que Ele criou e que está diante dos nossos olhos. Muito obrigada, queridos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ana, querida, começar o dia com um estudo desses, com a música, com esses momentos, realmente é alentador. Muito obrigada pelo estudo, muito obrigada pela música. Faz toda a diferença para a gente, pelo menos para mim. Música mexe muito comigo e eu gosto muito das músicas espíritas e tudo isso foi muito importante, muito bom, muito esclarecedor realmente o estudo. Muito obrigada, viu? Olha, então agora eu queria pedir a todos que depois de percebermos, né, depois da nossa irmã nos brindar com essa música, nos brindar com o estudo, que a gente esteja irmanados no mesmo pensamento para nós fazermos a nossa irradiação, ok? Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e agradecer, em primeiro lugar, pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado. Muito obrigada, Senhor, por sua misericórdia, por sua bondade infinita e pelo seu amor por nós. Nós pedimos que abençoe nossos lares, para que possamos, Senhor, transformar o nosso lar em um local de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade. Pedimos, Senhor, que se irradie por todos o seu amor, o seu conforto, o seu consolo, a todos aqueles que passam por grande sofrimento neste momento. Estejam onde estiverem, estejam nos hospitais, em suas casas, nas ruas, nas favelas, nas prisões, nas aldeias indígenas, nos quilombos, nos campos de refugiados, onde houver os mais necessitados, aqueles que imploram por um pão, imploram por um conforto, por um bálsamo, que eles sintam a tua presença, Senhor, que eles percebam que não estão sós, que ninguém é abandonado à sua própria sorte. Que tenhamos, Senhor, a nossa fé renovada a cada dia, a confiança nos seus desígnios, que a gente possa aprender a aceitá-los e a transformar nossa vida e a de nossos irmãos para que juntos possamos caminhar em direção ao nosso progresso, o progresso da humanidade que podemos contribuir. Então, Senhor, ampare a todos e que Francisco de Paula, os mentores de nossa casa, estejam sempre conosco, estejam sempre trabalhando como eles estão, possamos contribuir para a harmonia, para o equilíbrio, para a paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora a nossa irmã Neia para fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula,
como falou a nossa irmã, hoje é um dia de a gente ter muito para agradecer. Pela oportunidade de estarmos dessa maneira unindo nossos pensamentos, aprendendo, participando, nos vendo e emitindo os nossos pensamentos, a nossa irradiação para tantos lugares que necessitam de ajuda. Então, o nosso muito obrigada, Jesus. O nosso muito obrigada, Senhor. E muito obrigada, Francisco de Paula, por ter nos dado, nessa encarnação, a oportunidade de termos conhecido a casa de Francisco de Paula, que tanto nos ajuda, que tanto nos favorece para a nossa evolução. Que todos tenham um dia abençoado por Deus em todos os seus movimentos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, irmã. Agradecemos, temos certeza que todos somos muito gratos. Eu vou ler, então, o boletim da nossa congregação e peço a atenção de todos, porque há sempre uma mensagem importante que vocês podem compartilhar com pessoas de fora, com frequentadores da casa. Muitos estão realmente necessitados de um amparo, de um conforto. Bom, a congregação, como vocês sabem, ela continua aberta, né, trabalhando em nosso benefício. Então, nós temos sessões públicas virtuais às quartas-feiras, às 10 da manhã, que é o nosso recanto de Sheila, e às 8 da noite, pelo aplicativo Zoom, ambas. Na sexta-feira, às 15 horas, é pelo WhatsApp, e na sexta, às 8 da noite, também pelo Zoom. Nas palestras Zoom, elas são gravadas, né? Então, é importante que a gente mantenha o microfone desligado para não interferirmos na transmissão, o que aqui acontece naturalmente. O grupo do Recanto de Sheila é um grupo extremamente disciplinado. As sessões virtuais, elas exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais, que é o silêncio e a concentração, que é algo também que nós fazemos muito bem. Evitar conversas ou então manter outras atividades em paralelo, comer e devemos usar roupas adequadas, né? Então, no site da congregação, que é o www.cfp.org.br, a gente encontra a prece pela humanidade, né? Diariamente, às 9h30 da noite, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso deseje, envie o nome das pessoas para as quais quer solicitar a irradiação. No site, você selecione pandemia, irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de radiação. A prece pelos desencarnados também, toda segunda-feira, às 6h30 da tarde, né? Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. A gente lembra sempre que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus e jamais invocar o nome do irmão desencarnado. O formulário está no mesmo local da prece, então é só entrar lá na aba de pandemia, irradiação e prece, clicar no link e preencher o formulário com o nome da pessoa. Palestras virtuais, lá no site da casa também, no canal da CFP no YouTube, tem toda terça, quarta, sábados e domingos, a gente tem palestras. No jornal A Caridade, está disponível na versão digital, todos os meses, lá no site também. Tá? Estudos doutrinários, podem se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br, aí informa nome completo, telefone, WhatsApp e o curso desejado.
atendimento fraterno. Quem quiser pode acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento. Pode clicar no link que tem lá no site da casa ou acessar diretamente o site do www.espiritismo.net. Eles fazem um trabalho muito bom. Para o Lar de Francisco, a gente sempre precisa aceitar a doação de fraldas, G, XG, pomada para assadura, luvas de látex, tamanho M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool 70%. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Limas, 99, lá no Riachuelo. Agora, é o seguinte, nós temos que ter em mente também que, aos domingos, as sessões de domingo vão retornar. Nós já começamos com o domingo agora, que foi com o César Ferri, a sessão, né? O Cosmo que dirigiu. Então, todos os domingos também. Então, além das quartas-feiras e das sextas-feiras, a gente vai ter domingo também, né? Se Deus quiser, a gente vai tendo cada vez mais sessões para ajudar aqueles que tiverem alguma dificuldade com os horários, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, que os lares estejam cheios dessa luz que emana do nosso amado Pai. Um bom dia para todos.